Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, te louvamos pela tua proteção, pelo teu amparo e pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos 7 a 13, que diz assim: Vou salvar o meu povo. Eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenham coragem, todos os que estão ouvindo agora, o mesmo que os profetas disseram, quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz. As parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas e cairá a chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo, moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim: que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês, e no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros: que Deus os abençoe como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. Estimado irmão e irmã, dias atrás vimos muitas famílias sofrendo no sul do Brasil com as enchentes provocadas pelas chuvas. Choveu vários dias e foi muita chuva. Os que perderam tudo estavam desolados. Muitos falavam em entrevistas assim: agora vamos ter de recomeçar tudo novamente. De vez em quando acontece de tudo dar errado na vida da gente, não é? Nesses momentos a gente fica sem saber o que fazer. Precisamos de um tempo para recuperar a mente, para ver qual o caminho a seguir. Não dá para desesperar nunca. O povo de Deus voltou da escravidão da Babilônia e estava reconstruindo o templo e a cidade de Jerusalém. Mas as dificuldades eram enormes. Não tinham recursos e os inimigos viviam atacando-os. Certamente eles desanimavam e ficavam perdidos. Por isso Deus vem através do profeta Zacarias dar uma injeção de ânimo e força para eles quando diz: não fiquem com medo, tenham coragem. Mas como ter coragem quando tudo dá errado e só tem problemas na vida? A coragem e a força que nós cristãos temos está em nosso Deus. Temos a certeza de que Deus nos ama, está cuidando de nós, está no controle de tudo e Ele proverá um jeito de sairmos das aflições, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Muitas vezes a vida nos mostra que por nós mesmos somos fracos, frágeis e incapazes. Precisamos de ajuda, e essa ajuda nós buscamos em nosso Deus.
Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é Deus, Ele pode, quer e vai nos ajudar, mas precisamos não desesperar frente aos problemas da vida e fazer o que diz o Salmo 37:5: entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. A promessa de Deus para o povo enquanto eles estavam na escravidão da Babilônia era esta: vou salvar o meu povo e os tirarei dos países do leste e do oeste para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. Assim como Deus permitiu que a desgraça viesse sobre o povo, porque o povo abandonou Deus, sua palavra, oração, igreja, viveu em pecados e adorou deuses falsos, Ele também providenciaria a salvação e a volta para a sua terra. Assim também aconteceu lá no início com Adão e Eva. Deus deu a opção dos dois de fazerem a vontade de Deus, que é correta, e viverem felizes eternamente no mundo que Ele criou, ou desobedecerem a Deus, pecarem e viverem na desgraça e na morte. O ser humano escolheu deixar Deus de lado, a sua palavra, e ouvir a voz do diabo, fazer o que a sua vontade queria, e realmente aconteceu o que Deus disse. Veio sobre o ser humano a desgraça, o sofrimento e a morte aqui no inferno por causa do pecado. Mas Deus já providenciava a solução do problema causado pelo ser humano quando disse para eles em Gênesis 3,15: o descendente da mulher será aquele que acabará com o diabo e salvará a humanidade. Mas esse descendente, que é Cristo, teria de sofrer terrivelmente na cruz. Sim, logo após o ser humano pecar, Deus já prometeu e foi trabalhando para a vinda do Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Em Gálatas 3 e 4 diz: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Jesus é o presente de Deus para cada um de nós, presente que Ele nos dá por graça e sem merecermos nada: o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Este presente da salvação nós tomamos para nós através da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como diz Efésios 2:8: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Assim Deus resolveu o nosso maior problema, a morte eterna no inferno. A promessa de Jesus para nós antes de subir aos céus foi de que Ele estaria conosco todos os dias. Quer dizer que Ele está cuidando de nós, nos amparando nos momentos difíceis da vida, nos protegendo e abençoando. Jesus nunca prometeu que nós, como cristãos, não teríamos problemas e aflições na vida, mas Ele prometeu que estaria conosco quando estamos bem e quando estamos cheios de problemas, e nos ajudaria a suportar e vencer. Deus prometeu para o seu povo que, embora a vida estivesse difícil, Ele estava trabalhando e preparando tudo para que eles fossem felizes no futuro. Por isso eles deveriam ter coragem e fé no seu Deus e não desanimar. Pelo contrário, deveria continuar firmes na fé e no serviço a Deus. A mesma coisa é para você e para mim. A certeza da presença de Deus em nossas vidas deve ser um motivo para termos fé e coragem, para enfrentarmos e vencermos todos os desafios, problemas e aflições desta vida. E mesmo que um dia tenhamos de enfrentar a morte, a presença de Cristo em nossas vidas nos dará tranquilidade e paz, pois pela morte estaremos com Cristo no céu. Estimado irmão e irmã,
Vivemos uma época difícil para os cristãos. O diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado querem a todo momento nos afastar de Deus, da sua palavra, da oração da igreja e nos fazer vivermos em pecados. Não permitamos. Viver em pecados e longe de Deus nunca deu certo e sempre trouxe desgraça e sofrimento ao ser humano. Pelo contrário, quanto mais somos afligidos por problemas e dificuldades, mais precisamos buscar força e ânimo em Deus, na meditação da sua palavra, na oração e na igreja. Nunca esqueçamos que não estamos sozinhos nesta vida. Temos um Deus e Pai que nos ama tanto ao ponto de sacrificar o seu único Filho à morte para nos dar a vida eterna nos céus. Jesus Cristo está conosco sempre. Ele está cuidando e dirigindo nossas vidas até nós estarmos com Ele no céu. Deus vem a nós hoje para dizer assim através do profeta Zacarias: não fique com medo, tenha coragem, confie em mim. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nesta vida, neste mundo mau e injusto, temos momentos de alegria, mas também passamos por aflições. Que a Tua presença sempre encha a nossa vida de alegria e de paz. Que tenhamos sabedoria para entendermos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos e que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Fica conosco, ó Deus, cuida de nós, abençoe este dia e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.